Há um novo regulamento que torna ilegais todas as sementes não registadas. A Lei das Sementes, votada ontem pelos comissários europeus, obriga ao registro de toda e qualquer planta de cultivo que possa trocar de mãos, mesmo que sejam cedidas de forma gratuita. Como é que vamos fazer agora com as sementes, por exemplo, na tua empresa, que tem os milhões de sementes que circulam todos os dias? Olha, eu hoje estou aqui como um agricultor particularmente preocupado e indignado, tal como milhares de cidadãos e outros colegas agricultores um pouco por toda a Europa. Vamos lá explicar isto. O que é que vai acontecer em termos práticos a partir de agora, quando isto for aplicado, se for aplicado? Basicamente, esta lei de sementes, se aprovada pelo Parlamento Europeu, porque hoje foi proposta ao Parlamento, basicamente vai obrigar ao registro de todas as variedades que não se encontram registadas nos catálogos de sementes. Ou seja, no fundo, o que se pretende aqui é atribuir patente, propriedade intelectual às sementes que hoje são um bem comum. O que se pretende aqui é banir as sementes de variedades não registadas. Repara, a agricultura durante 10 mil anos foi-se fazendo com uma seleção apurada de sementes. Muitas vezes são variedades regionais. Eu, por exemplo, tenho sementes de plantas que só existem em Portugal. E há tantos outros agricultores, há imensas variedades portuguesas que são uma mais-valia para nós. Isso deixa de ser permitido? Se tu tiveres aquela flor específica com aquela semente, não a podes comercializar? Se eu não provar, e o processo é altamente burocrático, repara, estamos a falar de pequenos e médios agricultores de dezenas de milhares de variedades, um pouco por toda a Europa. Se eu não provar que esta variedade existia antes da lei ser aprovada, ela fica banida. Se eu quiser trocar sementes contigo, mesmo que seja de forma gratuita, eu estou a cometer uma ilegalidade. Ou seja, isto cria aqui um mecanismo de subversão que será pior às 7 troicas que têm vindo a passar aqui. Nós temos nas feiras, e há poucos dias vi isso, muita gente a vender as sementes da batata, as sementes das couves que tu vais comprar, das alfaces, por aí adiante. Esse mercado como é que vai funcionar? E esse mercado, é um mercado importantíssimo. Se a lei avançar, esse mercado deixará de ser legal. E, portanto, obviamente que nós teremos que criar condições para que as sementes continuem a existir. Porque, na realidade, quem pretende lucrar com tudo isto são os multinacionais ligados ao agronegócio. E as poderão vender. Portanto, atribuindo propriedade intelectual àquilo que hoje é de todos, estamos a falar de um negócio de bilhões de dólares. Mas há um problema muito mais complicado do que isto, João. Há uma enorme biodiversidade que, neste mundo global, devia aumentar e, pelo contrário, tem vindo a diminuir. Ou seja, com este tipo de leis, nós afunilamos a biodiversidade disponível, que demoramos milhares de anos a apurar, e acabamos por ter disponível no mercado apenas algumas variedades de plantas, servindo os interesses de alguém. E este é dos últimos verdadeiros fenómenos democráticos, é podermos trocar sementes, muito mais do que votar nas urnas, e se ele terminar, é terrível a seguir o que será. Será a água? E nós temos que procurar soluções alternativas, para além de atribuir o negócio a apenas a meia dúzia de pessoas por este mundo. Temos que criar alternativas que sirvam a todos. E uma das formas mais interessantes de acabar com isto era acabar com todo o desperdício alimentar. Mas há outras, por exemplo, começar a consumir produtos agrícolas produzidos localmente, adotar um agricultor. Há milhares de formas de poder combater esta seguramente, na tua opinião, não é uma boa forma para combater a fome, nem para resolver problema nenhum. Tornar-me-á um terrorista verde, porque eu serei daqueles que lutará até à morte para conservar as sementes, porque eu vivo delas. A Organização Mundial do Comércio propôs uma mudança radical na lei internacional. Sob pressão das corporações globais, eles passaram uma lei pela qual micro-organismos e processos microbiológicos já existentes na natureza poderiam ser patenteados. Sob esta nova lei, uma semente poderia ser geneticamente modificada para conter genes particulares, os quais poderiam ser então patenteados e tornar-se propriedade privada. As far as the seed is concerned, this leap in terms of property rights on life itself is the most serious threat to seeds of diversity, seeds of freedom that are in the hands of peasants. Um ano depois, a gigante da agroquímica, a Monsanto, produziu a primeira cultura GM nos Estados Unidos, a soja Roundup Ready, a qual foi rapidamente seguida pelo milho e canola GM. As sementes geneticamente modificadas continham uma nobre característica ímpar. Elas foram modificadas especialmente para resistir aos efeitos tóxicos do herbicida químico Roundup, o herbicida mais vendido da Monsanto desde os anos 80. To put in a gene for herbicide resistance, you now have a monopoly on the chemical as well as on the seed that is married to the chemical.
They are chemical companies first, but they are seed companies second. That is their... If you can control the seed, you control the profit from growing food. You create a monopoly when you're providing seeds which have been engineered to be resistant to the pesticides that are used on those seeds. The net effect of that is that we're seeing a vastly increased use of pesticides, which is one of the things that GM was supposed to be tackling. 20 anos desde que o primeiro produto GM entrou no nosso mercado e as promessas de pesquisas imediatas permaneceram irrealizadas, a tecnologia Roundup Ready domina o mercado de produtos GM nos Estados Unidos. E agora, a história da semente irá retornar aos tribunais, já que ficou claro para o mundo as completas implicações da lei de patentes. I'll never forget when my wife and I left our door here, the front door. My wife turned around and said, "I hope to God I have a roof over my house, over my head tonight when I come home." That's how close we were to lose everything. We had put everything on the line. And I feel sorry for the farmers that didn't have that opportunity and have lost their farms, hundreds of them. O agricultor canadense Percy Schmeiser havia cultivado canola, armazenado e reproduzido a semente por 50 anos. Mas em 1998 descobriram que algumas de suas sementes continham o gene Roundup Ready patenteado. Whether it's seeds blown in from your neighbor's field, pollen flow by the wind or from bees, if that happens to you, you no longer own your seeds to plants. They immediately, under patent law, become the ownership of the corporation. Percy foi levado ao Tribunal Federal do Canadá por violação da patente. Sua defesa, segundo a qual a presença da genética modificada foi acidental, foi rejeitada pelo tribunal e em 2000 ele foi declarado culpado. They had no record of us ever obtaining their seeds or buying their seed, but they said because our neighbor grew it and contaminated us, we should not have been using their seed. We ought to should have known. Well, that's completely impossible. A canola seed, whether it's genetic altered or not, or organic, it looks identically the same unless you do DNA testing. Até o momento, mais de 140 agricultores nos Estados Unidos foram processados por violação de propriedade intelectual relacionada às sementes. Milhares mais foram investigados pela chamada pirataria de sementes. What are we supposed to do with seeds? Seeds are supposed to be planted, multiplied, used, further adapted, etc., etc. That's exactly what's not allowed from the corporate mindset. The corporations sell us the seed or license us to use the seed in a specific way, in the way they are interested to use it. Full stop. By controlling the seed, you control the farmer. By controlling the farmer, you control the whole food system. And that's the legacy of genetics in farming. Hoje, o mercado GM se espalhou pela América do Norte e se estabeleceu na Argentina, Paraguai e Brasil, e agora na Índia. Enquanto a indústria GM reivindica estar aumentando e melhorando vidas, mais e mais agricultores estão relatando novos e inesperados problemas. No estado indiano de Gujarat, centenas de milhares de agricultores foram persuadidos a cultivar algodão BT geneticamente modificado, uma cultura que produz seu próprio pesticida. Eles descobriram que, com o tempo, as pragas desenvolviam uma resistência própria à cultura. O aumento destas superpragas tem forçado os agricultores a usar pesticidas cada vez mais fortes. Instead of controlling pests and controlling weeds, you are getting super pests and super weeds. So even in the narrow domain of weed control and pest control, the technology is failing. Com o aumento no custo das sementes, fertilizantes e pesticidas, muitos agricultores têm sido forçados a dívidas cada vez maiores. E a expansão do algodão GM tem sido ligada a um trágico aumento de suicídios entre os agricultores na Índia. Na Argentina, milhares de pequenos agricultores têm sido forçados a deixar as suas terras, não podendo competir economicamente com as fazendas de monoculturas altamente mecanizadas. Muitos agricultores que não usam a genética modificada descobrem que é impossível evitar o herbicida Roundup trazido das terras vizinhas pelo ar e veem as culturas deles e a sua sobrevivência se deteriorarem. E com este êxodo em massa de agricultores de suas terras, a diversidade agrícola tem diminuído ainda mais. Culturas tradicionais têm sido substituídas. O uso de herbicidas aumentou dramaticamente. E conhecimentos aprendidos duramente e sistemas de agricultura têm sido forçados ao abandono.
With the loss of diversity, you lose your security, because diversity is synonymous with security. It also means improved livelihood, it means improved nutrition, it means improved division of labor. All this would be lost to one crop. We have to realize that diversity means survival. Diversity means being able to continue to produce, being able to continue to be a farmer. And without that, I think it's very important to realize that we're simply not being able, we will not be able to produce the food we need if we allow that this kind of diversity is further eroded. So it's nothing to do with feeding the world, it's nothing to do with tackling some of these huge issues we're facing today. It's about control of the food sector, of the food economy. Pero en realidad todo se trata de un control por impedir que los campesinos tengan sus propias semillas y al mismo tiempo que haya una erradicación de lo que es la producción independiente de alimentos. Quisieran ellos ser las corporaciones los que tienen la producción de los alimentos en sus umas quantas manos, em suas manos. Hoje, a semente e a indústria agroquímica têm estado sob o controle de algumas empresas-chave. Corporações de semente híbrida, como a DuPont, Syngenta. Empresas agroquímicas, como a Bayer, BASF, e a gigante da genética modificada, a Monsanto. Dentro desse centro concentrado de poder, não só encontram-se lucros enormes da produção de sementes, mas também a decisão de fazer e ratificar uma agenda que irá, no final, estabelecer o legado do nosso sistema global de agricultura. Nesse futuro, culturas e diversidade de sementes irão ser levadas à lixeira da história. A um custo que nós estamos apenas começando a compreender.